Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir a palavra, então, em Apocalipse, capítulo 4. Vamos continuar nossas meditações nesse tremendo capítulo. Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos ler inicialmente os versos de 1 a 4. Diz assim: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. E ainda, no capítulo 22, do mesmo livro de Apocalipse, capítulo 22. Esta passagem que nós vamos ler, irmãos, uma passagem muito especial, porque ela é a última menção de trono nas Escrituras. Então é como se toda a revelação progressiva ao longo das Escrituras culminasse aqui, nesta última menção, nesta última cena que nós vamos ver agora. Nós vamos ler os versos de 1 a 7. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Está vendo? O mesmo trono. Apocalipse 4, o trono de Deus. Apocalipse 5, o trono do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Vamos ter mais uma palavra de oração e entregar esse tempo ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais esse tempo em torno da mesa do Senhor, mesa que o Senhor nos chamou para ter comunhão contigo. Então nós somos agradecidos, Senhor. Toda honra e glória sejam dadas apenas a Ti, Senhor. Amém. Em especial, Te agradecemos pela porção que já recebemos nesse dia e entregamos a Ti este momento, Senhor, onde novamente Tua palavra será lida e explicada a nós. Que o Senhor mesmo seja quem nos ensina e que o Senhor mesmo possa ser a própria matéria que vamos aprender nessa noite. Tudo que vamos ver, Senhor, aqui em Apocalipse 4 e 5, é para que possamos ver mais e mais de Tua glória, conforme revelada na pessoa de Teu Filho. Então é a Ti que nós nos confiamos e pedimos Tua assistência para este tempo, Senhor. Confessamos nossa incapacidade, nossa limitação diante de verdades tão profundas como as que encontramos aqui nestes capítulos. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém. Então, irmãos, como nós já vimos, esse capítulo 4 de Apocalipse, ele inicia uma nova sessão dentro da divisão que nós fizemos. As coisas que vistes, lembra? Capítulo 1, verso 19. As que vistes, capítulo 1, a visão do Cristo glorificado. As que são, capítulo 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia Menor, que são igrejas proféticas, que desenham para nós todo o quadro da história da igreja. Tudo, irmãos, que está acontecendo é revelado ali naquelas 7 igrejas já. Então, nada é surpresa. Se nós temos lido a Bíblia, nós sabemos muito bem em que momento nós estamos da história e certamente os eventos que ainda sucederão. Independente da ordem que alguns enxergam, nós sabemos que eles ocorrerão
Nenhuma palavra do Senhor cairá por terra. Então, capítulo 2 e 3, as coisas que são. E depois, a partir do capítulo 4, as que hão de acontecer depois destas. Então, João, ele vê muito além, irmãos. Ele não vê apenas o retrato da igreja histórica ali, das igrejas históricas às quais ele servia ali na Ásia Menor. Ele viu um panorama de toda a história da igreja. Assim aconteceu com o profeta Daniel também. Então, irmãos, nesse capítulo 4, não percam, João vê o trono de Deus. E perceba que neste trono de Deus, ele não consegue definir muito bem quem está assentado. Ele vê que este que está assentado é semelhante a algumas coisas, mas ele não consegue ver porque ninguém pode ver a Deus. Mas tudo que de Deus é revelado, está revelado aonde? Na face de Cristo. Não é isso que Paulo vai dizer? Então, o que é que nós vemos no capítulo 5? A revelação de Deus na face de Cristo. Nós vemos o Cordeiro no trono, aquele que é digno de tomar o livro e desatar os selos, aquele que dá continuidade na história. Tudo isso que está acontecendo, irmãos, e aqui, claro, contando ou não com nossa cooperação, porque aí é a resposta de cada um, mas tudo isso já foi estabelecido desde a eternidade. E aquele trono que está estabelecido no céu é um trono que nunca jamais poderá ser mudado. O governo está nas mãos do Senhor, Ele é soberano, Ele é o dono da história e tudo está desenhado e convergindo para um fim que Ele já determinou. Então que nós possamos nos alegrar com isso, irmãos, em meio a tempos de tantas incertezas, olhar para o céu e ver um trono estabelecido lá é para nós um motivo de grande regozijo, né? Porque o que mais poderia nos dar alento em dias como os que nós estamos vivendo, onde o mundo está colapsando, né? A passos largos, mas nós podemos olhar para o céu e saber que o Senhor continua no trono, que o reino do Senhor é um reino sempre eterno e o domínio dele jamais terá fim. Então, irmãos, é muito interessante porque esse cordeiro que está aqui no capítulo 5, ele é o cordeiro que você vê por toda a Bíblia, irmãos. Eu queria ressaltar isso como um pequeno parênteses aqui, porque nós lemos a Bíblia muitas vezes de maneira isolada, né? Nós vemos um cordeiro e de onde saiu esse cordeiro, por que a figura do cordeiro? Irmãos, a Bíblia não trabalha de maneira isolada, você precisa do todo da revelação. Então aquele sacrifício de Gênesis 3 representado nas vestes, nas peles de animais feitas para Adão e Eva, era o cordeiro, tipificado naquela peles lá para que fizesse então as vestes para Adão e Eva. Em Êxodo capítulo 12, a Páscoa é o próprio Senhor, Ele é o cordeiro da Páscoa, Ele é quem é oferecido. Isaías 53, Ele é o cordeiro agora mostrado como uma pessoa, né? Ele é o cordeiro, Ele é um homem de dores que sabe o que é padecer. Ele é quem expiaria as nações, diz o final do capítulo 52. Capítulo 1 de João, no Evangelho, verso 29. João, quando olha para Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse mesmo João que viu Jesus ali, ele vai agora olhar para o alto, em espírito. E ele vai ver que esse mesmo Jesus que ele colocou sua cabeça, descansou ali, agora esse Jesus está no trono, glorificado. Essa é a esperança do apóstolo João. E essa deve ser a nossa esperança também. E então, chegamos ao verso 4. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. Irmãos, eu tentei resumir o máximo que eu pude esse assunto. O máximo. Mas ele é um assunto tão lindo, tão detalhado, que o melhor que eu pude fazer é o que eu vou tentar passar para os irmãos. Tá? Mas haveria muitos outros detalhes para vermos. É porque realmente não é o intuito para este momento. Mas então eu vou tentar resumir, se nós não conseguimos caminhar muito no texto, no sentido de muitos versos, pelo menos que aquilo que eu falar possa ser claro para os irmãos, tá bom? Essa tem sido a intenção do meu coração. Então, verso 4, diz assim: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, após vermos, irmãos, alguns aspectos de Deus visto na pedra de jaspe, de sardônio, de ver também aquele arco-íris representando a aliança de Deus, de que Deus é um Deus de aliança. Isso é para nos lembrar, não lembrar a Ele, irmãos, porque Deus não se esquece. Então, essas figuras que estão aqui para nós são para nos mostrar que Deus é um Deus de aliança. Ele não muda, aquilo que Ele firmou será cumprido. Isso é visto no arco-íris. Mas logo após agora,
João diz que diante do trono havia 24 tronos e assentado neles 24 anciãos. Há muitas interpretações, irmãos, a respeito de quem são esses anciãos. Algumas, ao meu ver, sem embasamento bíblico nenhum. Há uma distorção de alguns irmãos que infelizmente interpretam esse texto, a respeito à posição de cada irmão. Nós precisamos, na luz do Senhor, procurar ver da melhor forma, mas sinceramente há muitas interpretações erradas. Então nós vamos procurar construir algo aqui dentro do nosso tempo limitado a respeito de quem são estes e por que eles estão ali diante do trono. Porque, irmãos, nós estamos vendo esses detalhes que alguns julgam ser dispensáveis, detalhes que alguns não dão valor, porque contrastando todos esses detalhes com Cristo, irmãos, a glória de Cristo sobrepuja todos eles. Então nós estamos vendo isso porque o Senhor deixou isso para nós como relato inspirado. Nós não podemos desprezar aquilo que o Senhor deixou para nós. Então esta porção do Apocalipse, irmãos, faz parte de toda a Escritura que é inspirada por Deus. Então, vendo isso, irmãos, nós vamos ver mais ainda a glória daquele que criou todas as coisas. Amém? Então vamos a um texto para nos ajudar. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Vamos ler o verso 16 apenas para sermos bem objetivos. Pois nele, que é Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, vamos construir algo aqui. Perceba que o apóstolo Paulo está nos dizendo que além do mundo visível criado por Deus, o mundo que nós enxergamos, há um mundo também invisível, que também foi criado por Deus, que foi criado por meio dele e para ele, certo? Então o mundo invisível, o mundo espiritual, não é descartável, ele tem o seu valor, ele é real. E aliás, tudo que se manifesta no mundo visível é uma figura daquilo que está estabelecido no céu. A vontade de Deus no céu e as coisas como são lá, são refletidas nas coisas como são aqui. Então isso é muito interessante. Então Paulo está dizendo que algumas coisas também invisíveis foram criadas. E a primeira coisa que aparece aí, o que é, irmãos? Olhe para a sua Bíblia e me responda. Qual a primeira coisa no mundo invisível que aparece aí? Tronos. Não é isso? Tronos, irmãos. Os tronos que aparecem em Apocalipse são os tronos que aparecem aqui em Colossenses. E foram criados por Deus, por meio do Filho e para Ele. Então, dentre as coisas invisíveis, e aí nós temos muitas coisas listadas aí, não é mesmo? Nós temos tronos, soberanias, principados, potestades. E aí, irmãos, você tem um caminho amplo para estudo nas Escrituras. Quando você pensa nesses seres celestiais, angelicais, você tem muitas classes deles representadas. E foram criados e registrados pelo Espírito para nós. Cada um com uma função, irmãos. Nós que somos simples demais em resumir as coisas de maneira muito simples, mas o Senhor detalhou isso e mostrou que o seu governo, irmãos, permeia todas as coisas. Olha que coisa tremenda, irmãos. Não há nada no mundo espiritual que seja desordenado. Tudo foi colocado no seu devido lugar, todos os seres fazendo aquilo que foi dado a eles para fazer. E muitas vezes nós não queremos o governo de Deus na igreja, nós não queremos o governo de Deus nas nossas famílias, nós não queremos o governo de Deus nos nossos trabalhos. Irmãos, que coisa é essa? Nós rejeitamos o governo de Deus. Mas Deus é um Deus de governo. A sua graça veio para nos introduzir no seu governo. Compreende, irmãos? E nós precisamos aprender a nos sujeitar a esse governo e desempenhar as esferas que o Senhor deu para cada um. E nós vemos isso representado nesses seres. Então, irmãos, parece muito claro que há seres celestiais. Preste atenção nas palavras que vou usar para que nós não entendamos mal. Com autoridade que foi dada por Deus, que governa o mundo invisível. Você vai ver isso por toda a Bíblia, certo? E entre as coisas invisíveis, nessa ordem, nós vemos tronos. Então, algo que parece muito belo para mim quando eu estudo esse assunto dos tronos, é que hoje, esses anciãos, e que são anjos, irmãos,
são os anjos mais antigos, foram criados por Deus e estão assentados nesse trono. Eles administram coisas que foram dadas por Deus. Apocalipse vai revelar isso, que há anjos que têm influência nos ventos, no sol, nas coisas materiais e físicas. Há anjos que fazem isso. A Bíblia, não sou eu que estou inventando, irmãos. A Bíblia diz isso. E o mais tremendo, irmão, sabe o que é? Olha só se isso não tem implicação para nós. Preste atenção nisso. Chegará um momento, Apocalipse deixa claro, que esses anciãos que estão sentados nesses tronos, eles retirarão a sua coroa, depositarão aos pés de Cristo, e novos tronos serão estabelecidos. Quem se assentará nesses tronos, irmãos? Os vencedores. Haverá tronos estabelecidos para os redimidos, porque Lucas, provavelmente escrevendo a carta aos Hebreus, ele vai dizer no capítulo 2, versos 5 ou 8, assim, que não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. Irmãos, então hoje há uma esfera de governo dos anjos. A Bíblia inclusive fala de tribunais celestiais dos anjos. A Bíblia fala disso. Mas, irmãos, chegará um momento onde o Senhor colocará os vencedores assentados para reger com Ele, aqueles que são dignos de assentar com Ele nos tronos. Então, irmãos, esse é um assunto tremendo. Este não é um assunto dispensável. Isso foi o que João viu. Isso foi o que João viu e deu consolo para ele em tempos de perseguições. Porque o Apocalipse foi escrito, irmãos, para irmãos que estão sendo perseguidos. Apocalipse foi escrito para nos mostrar que o cenário dos dias finais irão se intensificar e nós sofreremos muitas coisas se o Senhor tardar. Mas em meio a tudo isso, é como se João visse, irmãos, esse trono estabelecido e tronos diante dele. Ele viu esses seres, mas ele viu além. Ele viu que chegará um tempo onde Deus irá colocar aqueles que forem fiéis assentados nesses tronos para reinar com ele. Se isso, irmãos, não tem implicação para você, tem muita para mim. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Então, para tentar resumir, que foi o que eu pude fazer aqui, irmãos, esses tronos estabelecidos aqui com esses anciãos, que eu creio que são anjos, e eu não posso entrar nos detalhes porque eu demoraria muito. Esses anciãos que estão assentados, eles realizam uma tarefa diante de Deus. Nós vamos ver quais são essas tarefas. Então, os irmãos poderiam dizer simplesmente que eles são anjos sacerdotes, e eu vou explicar muito bem isso. Veja, não estou dizendo que são anjos que substituem o nosso único sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus. Ele é o sumo sacerdote, mas eles realizam um trabalho também semelhante ao que os sacerdotes realizavam aqui na terra. Para isso, eu não vou poder ir aos textos, os irmãos anotem, deixem registrado para conferir. Isaías 24 e 1 aos Crônicas, capítulo 24. Esses dois textos, Isaías 24 e 1 Crônicas, capítulo 24. Estudando esses dois textos, irmãos vão ver que havia um sacerdócio terrestre distribuído em 24 turnos, assim como há no mundo angelical, no mundo celestial, 24 tronos. É daí que saiu os 24 tronos, irmãos, não foi da imaginação de João. João está interpretando como uma figura daquilo que ele já tinha visto no Antigo Testamento por meio dos 24 turnos sacerdotais, nesses textos que eu citei para os irmãos. Porque as coisas como são na terra, no céu, elas são representadas na terra. Então, por que nós chamamos de anciãos, irmãos? Porque eles são, vamos dizer assim, os mais antigos. Também transmite a ideia de serem os mais sábios entre as criaturas angelicais. E é por isso que eles formam esse sacerdócio celestial. Mas eu gostaria de ir a um texto para que eu não tire da minha cabeça de que eles fazem um serviço como que semelhante aos sacerdotes. Eu gostaria de ir a um texto aqui no capítulo 5 mesmo de Apocalipse, para os irmãos verem o que eles faziam ou fazem diante de Deus, porque os anjos ainda estão assentados nesse trono, esses anciãos ainda estão assentados lá. Apocalipse capítulo 5. Olha comigo, irmãos, os versos de 8 a 10. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças
de ouro cheias de incenso. Que são, olha a interpretação, irmãos, o que são as taças de ouro cheias de incenso? São as orações dos santos. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então você está vendo aqui? Eles aparecem com uma harpa, adorando a Deus, assim como os sacerdotes e os levitas faziam no Antigo Testamento, não é isso? Lá no Antigo Testamento você tem Asaf, você tem Jedutum, você tem os filhos de Corá, não é isso? Mas lá em cima são os seres viventes e os 24 anciãos que fazem esse serviço. E eles apresentam essas orações dos santos diante de Deus. Você vê que tremendo, irmãos? Então, irmãos, na terra, inclusive, os sacerdotes tinham aqueles incensários. Você lembra no tabernáculo? Eles tinham aqueles incensários, o móvel balançava aquilo, né? Os sacerdotes tinham, e era eles que apresentavam o incenso do incensário ali no altar de ouro, no lugar santo, os sacerdotes, lá no lugar santíssimo. Então, irmãos, da mesma forma, hoje, nos céus, na presença de Deus, esses anciãos oferecem diante de Deus as orações. Aí você pode se perguntar: por que Deus não faz tudo? Ele não está em todo lugar, Ele não ouve as nossas orações? É uma boa objeção, irmãos, não é mesmo? Ele precisa dos anjos para saber o que nós estamos orando? Claro que não, irmãos. Mas, irmãos, olha a beleza disso. Olha a beleza disso. No que toca a cooperação com o eterno propósito e com as outras coisas. Deus decidiu contar com as suas criaturas. E isso, inclusive, com os anjos. Então, irmãos, a tarefa de cada um, esses, é como se eles não viessem aqui recolher essas orações. Outros, Apocalipse revela isso, que outros anjos levam essas orações a esses anciãos, e esses anciãos levam a Deus. Então você vê toda uma organização, irmãos, dada por Deus, um governo de Deus em todas as coisas. Você já parou para pensar nisso, irmão? Ou você passa batido num texto como esse, tão tremendo? Então esses anciãos, irmãos, eles fazem esse trabalho, e nós não precisamos nos deter em mais detalhes, porque eu iria ficar apenas nisso, se eu fosse tentar entrar mais a fundo nisso, irmãos, inclusive nos textos que eu citei. Mas, irmãos, eu creio sinceramente que esses não são assuntos dispensáveis. Muitos irmãos, infelizmente, descartam algumas partes das Escrituras, dizendo que elas não têm importância. Irmãos, há uma ordem de prioridades na revelação de Deus. Nós não estamos negando isso. Nós devemos ir nos assuntos centrais primeiro, nos fundamentos da nossa fé. Mas, irmãos, o Senhor deixou revelado para nós muito mais do que isso. Todos os detalhes, irmãos, nós precisamos ser um povo que deseja isso. Daniel, quando ele estava na Babilônia, foi levado cativo para lá, ele compreendeu que o cativeiro estava acabando, ele ora a Deus. Lendo o profeta Jeremias, capítulo 25, ele ora a Deus, porque ele entendia que o cativeiro estava acabando. E, irmãos, Deus ouviu a oração de Daniel e começou a responder a Daniel. Só que chega um momento, lá no capítulo 9 e 10, que Daniel para de perguntar. Enquanto ele estava perguntando, Deus estava respondendo. Mas Daniel para de perguntar em um determinado momento. Sabe o que acontece? Um anjo vem e faz as perguntas para que o Senhor continuasse revelando. Por que nós estamos dizendo isso? Irmão, se houver corações que desejam ver mais de Deus na sua palavra, em todos os detalhes, que não despreza cada palavra que aqui está escrita, Deus há de se revelar mais e mais, porque é desejo dele nos dar a conhecer aquilo que ele deixou como revelação para nós. Voltando ao capítulo 4 aí, ainda no verso 4, diz que eles estavam vestidos de branco, não é isso que está aí? Ao redor do trono há 24 anciãos, sentados nele 24 anciãos, 24 tronos com 24 anciãos vestidos de branco. E o sentido aí é que eles são criaturas puras, eles são criaturas santas, são anciãos celestiais que representam a maior sabedoria entre as criaturas celestiais. E seguindo o texto diz que em cujas cabeças estão coroas de ouro, justamente explicando aquilo que tentei falar com outras palavras. Isso mostra que são criaturas que hoje
exerce uma esfera de reinado. Foram dadas por Deus, não são seres autônomos, não fazem o que quer, certo? Eles estão diante do trono, aguardando tudo aquilo que Deus lhes fala, assim como os demais anjos. São espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso diz Hebreus capítulo 1, verso 14, certo? Então chegamos ao verso 5 e 6, que é o meu encargo para esta noite, para nós concluirmos. Diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um, como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Então vamos por parte aqui. Talvez, irmão, você já passou por esse texto muitas vezes e não compreendeu o que João está dizendo aqui, né? É uma linguagem de fato que carece de toda a Bíblia para interpretar. Por isso que Apocalipse ele é o livro da consumação. Você precisa de todo o restante da Bíblia, de Gênesis até Judas, para compreender o Apocalipse. Então vamos por parte aqui. A primeira parte, quando diz: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Então, irmãos, como é de costume para se interpretar o Apocalipse, você precisa do restante da Bíblia, como eu acabei de dizer. E esta aqui não é a primeira vez onde aparece na Bíblia trovões, relâmpagos, vozes. Há muitos outros lugares. E eu separei apenas um exemplo para você deixar registrado aí, para que nós possamos entender melhor o que João quer dizer aqui. E o exemplo que eu separei foi Êxodo capítulo 19, versos 18 e 19. Depois você pode ler em casa. E o contexto aqui é justamente quando Deus deu a lei por meio de Moisés, o decálogo, né? Os 10 mandamentos. E nós temos ali o mesmo cenário, trovões, vozes, relâmpagos também. Também em Apocalipse aparece outras vezes esse mesmo cenário aqui de trovões, vozes, relâmpagos, tanto no capítulo 11 quanto no capítulo 16. Também pode ser separado para que você leia depois. Então, do que fala essa expressão quando nós unimos todas as outras citadas? Que, preste atenção, irmão, estou construindo, pautando nas escrituras para que não usemos imaginação. Então, do mesmo jeito que nós vimos nos elementos anteriores, na pedra de jaspe, de sardônio, no arco-íris, etc., nós vimos que o trono é um trono de vida, é um trono de redenção, é um trono de esperança, também é um trono de julgamento. Então isso é muito importante, irmãos. Esses trovões, vozes e relâmpagos são para nos mostrar que esse trono, que é um trono de graça, que é um trono de esperança, que é um trono de vida, também é um trono de julgamento. É isso que você vê quando você olha, por exemplo, o texto de Êxodo capítulo 19. Então, na santidade de Deus, neste que é visto no trono, se une o seu amor, a sua fidelidade, mas também o seu julgamento. E aí entra naquela parte que a gente não gosta muito, né? Pisa um pouquinho, né? Porque a gente falar de Deus julgando, e quanto mais julgando o seu povo, porque a Bíblia diz que o juízo deve começar pela casa de Deus. Então Deus primeiro julga a igreja, para que então possa julgar o mundo, para que nós não sejamos julgados com o mundo. Então o juízo há de começar primeiro pela casa de Deus. E esse trono com esses relâmpagos e trovões são para nos mostrar que Deus é um Deus de juízo. Se você olha Êxodo capítulo 19 e 20, você entende que esses relâmpagos, trovões e vozes são para nos mostrar que Deus responde ao pecado das suas criaturas. Porque para que a lei foi dada, irmãos? Quando você lê, por exemplo, Romanos, Paulo nos explica isso. A lei foi dada para revelar, para avultar a ofensa, para revelar o pecado que havia em nós. Não havia pecado antes da lei? Havia. Mas a lei veio para nos mostrar as nossas imperfeições. Então ela é como um grande espelho que desce do céu, e quando nós olhamos para ela, nós vemos o nosso pecado, as nossas imperfeições. Esse é o propósito da lei. A lei não foi dada para salvar ninguém. A lei foi dada para nos conduzir a Cristo. Ela é como um aio, como diz Paulo escrevendo aos Gálatas. Ele diz que a lei é como um aio, é como um pedagogo, um instrutor de ignorantes, para nos mostrar que nós somos incapazes de cumpri-la e nos conduzir àquele que é o nosso de fato Salvador, que é o nosso Senhor Jesus. Então é nesse cenário onde o pecado é revelado lá em Êxodo 19, 20, que eu estou falando, que revela-se também esse julgamento.
pelos trovões e relâmpagos que haviam naquela cena. Então, irmãos, para nós, sobre quem a ira de Deus não cairá mais, nós temos uma série de exortações na carta aos Hebreus, dizendo para servirmos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque Deus é um fogo consumidor. Isso está escrito no capítulo 12 de Apocalipse, de Hebreus, perdão. Muito obrigado, irmão. Logo depois de tratar de Esaú, que era um profano, que não valorizou o direito de primogenitura, que viveu de qualquer maneira, que queria ganhar a recompensa, mas também não queria abrir mão da terra. E o Senhor diz para esses: tenham reverência e santo temor, porque Deus é um fogo consumidor. Isso não foi escrito para o mundo, irmão, isso é escrito para nós. E o que João viu é para nos lembrar que o mesmo Deus que é amor, e por isso ele julga também. E essas coisas se unem no ser de Deus. Nós que fazemos essas separações que são danosas, irmãos. Isso em Deus é completo e perfeito. Nós que separamos. E diz mais 5 minutinhos, irmãos, e eu concluo, tá? Só para nós concluirmos aqui. Diz que, voltando para Apocalipse 4, aí diz também que diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, novamente, nós precisamos interpretar isso de acordo com a Bíblia, para que nós não entendamos mal, né? Então, nós vamos, irmãos, tomar, para podermos ser o mais breves e sucintos possíveis, Isaías capítulo 11. Ali nós vamos ter respondido quais são os 7 Espíritos de Deus. Vamos a Isaías capítulo 11. Diz assim, versos 1 e 2. Isso é uma profecia messiânica, irmãos, a respeito do nosso Senhor Jesus. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Esse aí é o primeiro aspecto do Espírito de Deus, para nós vermos o 7. O Espírito do Senhor. Segundo, o Espírito de sabedoria. Terceiro, e de entendimento. Quarto, o Espírito de conselho. Quinto, e de fortaleza. Sexto, o Espírito do conhecimento. Sétimo, de temor do Senhor. Você está vendo aonde termina aqui novamente? No temor. O que é ter temor, irmãos? De maneira prática para nós. É levarmos Deus a sério. É saber que Ele não brinca, né? Como diz, se não me falha, Gálatas ou Efésios diz, né? Que de Deus não se zomba. De Deus você não torce o nariz. Esse é o sentido, né? Então aqui você vê quais são os 7 Espíritos de Deus. São aspectos de um mesmo Espírito. A revelação da plenitude do Espírito visto nesses 7 aspectos. Você vê isso, só essa observação. A partir de Êxodo capítulo 25 você tem um tabernáculo, não tem? A descrição do tabernáculo. E o que eu disse? Que aquilo que está estabelecido no céu é replicado na terra. Não é isso mesmo? Então no tabernáculo você tem um elemento ali, que descreve muito bem esses 7 Espíritos, chamado candelabro. Como era o candelabro? O candelabro você tinha uma haste central, um cano central aqui, e em cima você tinha uma luz, nesse cano central. Então ia 3 para um lado e 3 para o outro. Conseguiram ver a figura? Uma central, que é aí no texto o Espírito do Senhor, no meio. De um lado, o Espírito de sabedoria, do outro lado, de entendimento. É por isso que é tratado em pares no texto aí da Bíblia, em Isaías 11. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria de um lado, de entendimento do outro. Vai para a próxima. O Espírito de conselho, do outro lado, o Espírito de fortaleza. Do outro lado, o Espírito do conhecimento, do outro lado, o temor do Senhor. Está entendendo? Então, irmãos, nós não precisamos usar a imaginação, não. Nós precisamos conhecer as Escrituras e ver que ela se interpreta, um pouco aqui e um pouco ali. Isso é um conceito, um princípio para nós, de Isaías capítulo 28, 24, 28. Deixa eu só verificar, porque esse princípio é bom você anotar, irmãos. 28, irmãos. A partir do verso 10 ali. Então, a Bíblia se interpreta. Qual é o problema de tantos erros e falsos ensinos? Porque o homem usa a imaginação. Ele quer interpretar a partir de si mesmo. E aí incorre em tantos erros. Eu preciso terminar essa questão do mar de vidro, irmãos. Eu preciso terminar. Porque
Os irmãos vão entender por que esse cenário que João viu. Então deixa eu terminar só o mar de vidro e eu concluo. Então volta lá para Apocalipse. Isso é porque eu tentei resumir ainda. Mas não fugi muito ainda do tempo não. Apocalipse 4. Diz assim: do trono saem vozes e trovões, diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Agora diz assim: há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Olha que coisa tremenda, irmãos. Vê se você consegue construir comigo por que o Espírito deixou isso registrado aqui. Então, além do juízo que nós já vimos agora, representado pelos trovões e relâmpagos, além dessa santidade ou da plenitude do Espírito que nós vimos ali nas 7 menções do Espírito em Isaías 11, nós temos também um mar de vidro. Preste atenção. Se nós fôssemos fazer uma ligação desse mar de vidro com o tabernáculo, e aí você precisaria ler a descrição a partir de Êxodo 25, você veria que este mar de vidro corresponde à bacia de bronze. Vou repetir, para que você anote e leia se o que eu estou falando é verdade. Esse mar de vidro corresponde à bacia de bronze, aquela bacia feita com os espelhos das mulheres que saíram do Egito. Você lembra disso? Então, na bacia de bronze, quando alguém se aproximava dessa bacia, o que acontecia? Ela se via. Lembra de que eu acabei de falar sobre a lei? Você tinha representado nessa bacia de bronze, onde o pecado era julgado, você precisava ser lavado, né? Mas antes de ser lavado, essa pessoa que chegava na bacia de bronze, ela tinha refletido suas próprias imperfeições. Você está entendendo? Então, ela caminhava lá, entrando no tabernáculo, ela chegava na bacia de bronze. Quando ela olhava para a bacia de bronze, ela via sua sujeira, suas imperfeições, e ela então entendia que precisava ser lavado. Então, irmãos, é a mesma coisa, e aí vocês vão entender por que eu precisava falar do mar de vidro. É a mesma coisa que aconteceu na experiência de Isaías capítulo 6. Isaías diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Veja o trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Querubins estavam por cima deles, né? Aí fala que eles tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e clamavam: santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia de sua glória. Mas aí o que acontece com Isaías, irmãos? Ai de mim, estou perdido. Ele chegou na bacia de bronze, ele chegou no mar de vidro. Ai de mim, estou perdido, porque sou um pecador, sou imundo e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Então, quando nós olhamos o trono, irmãos, quando nós olhamos para cima e vemos a justiça, a santidade, a plenitude do Espírito de Deus, o que acontece, irmãos? Isso é refletido no mar de vidro, e esse mar de vidro produz em nós: ai de mim, estou perdido. Irmãos, nós precisamos dessa experiência de maneira renovada todos os dias. Nós precisamos de receber luz a respeito de quem nós somos na luz do Senhor, e compreender que nós precisamos sim ser lavados, e que há provisão para nós, irmãos, sermos lavados. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça, diz o apóstolo João, 1 João capítulo 2. Então, irmãos, esse mar de vidro que nós vemos aqui é justamente que o julgamento de Deus, visto nesses trovões, né, em sua plenitude do Espírito, esse julgamento de Deus revela algo a respeito de nós mesmos, e isso é refletido no mar de vidro, que é a mesma coisa da bacia de bronze lá no tabernáculo. Apenas uma observação, que esse mar de vidro também aparece em outras passagens do Apocalipse, como por exemplo no capítulo 15, versos 1 e 2. Mas, irmãos, para concluir, qual o objetivo do julgamento de Deus sobre nós, que somos o seu povo? Qual é o objetivo da disciplina de Deus sobre nós? Nós já vimos isso em Tiago, em Hebreus também, capítulo 12. O objetivo de Deus é para algo produtivo. É para que nós não sejamos contados com o mundo. É para que nós sejamos participantes de sua santidade, de seu caráter moral. É para isso que Deus nos julga. É para isso que vem a revelação dele no seu trono e revela a respeito de nós também.
Irmãos, o desejo de Deus é formar Cristo em nós. E o processo é assim. O processo é desta forma descrito aqui em Apocalipse capítulo 4. Eu vou ler 1 Tessalonicenses e nós concluímos. Vamos ler capítulo 1 de 1 aos Tessalonicenses, versos 3 a 8. Não vou fazer nenhum comentário e vamos concluir. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois Ele mesmo, no tocante a nós, proclama que repercussão teve nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Deus deseja tratar com os ídolos do nosso coração, irmãos. Queria deixar essa fala final. É por isso que o seu julgamento sobre nós acontece. Ele deseja tratar tudo aquilo que ocupa um lugar que não deveria ocupar nos nossos corações. E nós achamos que ídolo é somente aquilo que é feito com imagem de escultura, né? Como muitos se prostram e adoram. Não, irmãos. O nosso coração, como já dizia um irmão, é uma fábrica de ídolos. Nós nos apegamos a cada coisa, irmãos. E o Senhor precisa vir e tratar coisas boas, muitas vezes. Coisas que foram dadas por eles, mas se tornam ídolos. Então nós precisamos, irmãos, da experiência de chegar diante da bacia de bronze. Nós precisamos da experiência de chegar diante do mar de vidro, para que nós possamos ver, de fato, quantos ídolos ainda existem no nosso coração. Vamos orar, podemos nos aproximar da mesa depois com alegria. Senhor, te agradeço por esta palavra, Senhor. E te peço uma única coisa, Senhor, que o Senhor complete aquilo que não pude fazer nessa noite. Tu podes, Senhor, ministrar muito mais ao coração dos meus irmãos. E é confiado nisso que entreguei essa palavra nessa noite, sabendo que as minhas limitações podem ser supridas por Ti, Senhor. Obrigado por tudo. Nós somos um povo agraciado por Ti. Mais uma vez nos reunimos para celebrar a Tua mesa, Senhor. E este é motivo de gratidão. O Senhor preparou uma mesa no deserto, na presença dos nossos inimigos já vencidos, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.